8 de junho de 2026, estamos aqui no Centro Cultural de Brasília para esse momento de inauguração, né, de lançamento do terceiro Seminário Nacional de Gestão Territorial, promovido pelo Sindicato Nacional dos Peritos Federais Territoriais, Territorial Sindical, do qual hoje vocês também vão conhecer a nova identidade e uma nova instituição que surge de dentro do sindicato, que é o Instituto Gestão Territorial, com o braço Think Tank de Formação, Pesquisa e Inovação. Estamos também ao vivo no canal do sindicato no YouTube, transmitido a todos os filiados, e iniciaremos agora esse nosso momento. E para compor esse nosso dispositivo dessa cerimônia solene, nós gostaríamos de compor com aqueles que participaram na qualidade de presidentes da Associação Nacional dos Engenheiros Agrônomos do INCRA, a Sinagro, onde eu começo pelo Gilmar do Amaral. Por favor, Gilmar. O Gilmar foi o penúltimo presidente da Sinagro, porque logo na sequência a Sinagro, na sua gestão em 2011, se transformou no sindicato. E o presidente depois da sequência de Gilmar foi o Ricardo, esteve aqui agora conosco, né, precisou sair. E nós vamos na sequência, então, dos que vieram depois já como Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários. Nós tivemos, então, depois o Ricardo, Sávio Silveira Feitosa, presidente, por favor. E vice-presidente da Sinagro, né? Se for isso, todos passaram por muitos desses cargos. Na sequência, nós tivemos a Djalmari, que está chegando aí, a gente já coloca ela já aqui na mesa. E também nós teremos, né, hoje, nessa cerimônia de lançamento do Instituto, também possando o seu novo diretor executivo, que é Ernesto Santana dos Reis, que eu também convido para sentar. E por fim, né, que vai nos dar a honra de fazer esses lançamentos, né, esse ato, né, o nosso presidente João Daldegan. Nossa, obrigado. Uma ordem aqui, né? Bom, boa noite. Agora, de forma extensiva, né? Nós estamos também transmitindo essa cerimônia de hoje, como o Cássio já anunciou, de abertura, né, do terceiro seminário de gestão territorial, a carreira de PFT na agenda da governança territorial. Esse é o nosso tema em discussão, dada a nossa reestruturação da carreira, né? A gente está aqui, comentamos isso um pouco à tarde, mas para quem está nos assistindo agora ao vivo, né, é exatamente para a gente poder fazer essa discussão e entendermos melhor o nosso papel nesse processo de transformação da carreira, né, em atendimento às políticas públicas de Estado e para melhor atender os clientes do nosso trabalho, que é a comunidade, a sociedade, a população brasileira, né? Também teremos o lançamento também do Instituto Gestão Territorial, e que é, como o Cássio falou, o braço executivo, que agora vai dividir com o sindicato esse esforço da nossa construção, né? A gente que sabe que o sindicato já tem essa fama de proativo, a gente já fez tanta coisa, muito além da nossa proposta original de concepção conceitual de sindicato, né? que é uma visão corporativa, é uma visão de defesa da carreira em si, né? Ou de apoio ao filiado, seja uma questão administrativa ou jurídica, né? Mas a gente sempre foi um pouco além, a gente sempre fez discussões, debates, seminários, congressos, editamos livros, patrocinamos até curso de pós-graduação em parceria com a Universidade de Jaén, na Espanha. Então, é um vasto trabalho que a gente já desenvolveu
que agora a gente acha que chegamos num momento de maturidade tal e de tantas novas oportunidades que surgem, que a gente decidiu, então, dividir essa sessão proativa, né? E dando a esse espaço um espaço institucional, né, que é o Instituto Gestão Territorial, que vai tocar mais essa pauta. Até porque eu não aguento mais também, né, de tanta coisa. Eu e todos os que passaram, né, e toda a diretoria, né, é muito trabalho, mas é preciso um pouco dividir isso. Bom, nessa esteira, então, onde eu pus os meus óculos, tá aqui. Eu vou fazer uma leitura para ficar um pouco mais na sequência histórica, né, e não me perder aqui, ok? Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão nos assistindo aí ao vivo. Bom, prezadas e prezados colegas, peritas e peritos federais territoriais, nos encontramos hoje, dia 8 de junho de 2026, e nos demais dias desta semana, para realizar o 3º Seminário Nacional de Gestão Territorial, no mesmo palco onde, no final de 2022, realizamos o nosso 3º Congresso, marco importante e determinante do que foi o que conquistamos de lá até aqui, nesses dias atuais, e o que aconteceu, e que somos testemunhas oculares. Refiro-me, claro, ao trabalho que juntos desempenhamos, organizados no nosso espaço político, ao qual chamamos de sindicato. Nós temos uma sequência de slides que, quando é na hora, né, a coisa meio falha, mas agora acho que deu certo. Então, repetindo, refiro-me, claro, ao trabalho que juntos desempenhamos, organizados no nosso espaço político, ao qual chamamos de sindicato. E aqui incluso, indistintamente, todos os seus filiados e filiadas, que através de uma cadeia de cooperação e coordenação, delegados, diretores, presidência, conseguiu entregar bons resultados à nossa comunidade. Mas, para sermos justos, indo à origem dos fatos, e aqui à tarde entramos em alguns detalhes desse momento histórico, e aqui vale lembrar, tudo começou ainda no final dos anos 90, com a decisão de um pioneiro grupo de engenheiros agrônomos reunidos em Viçosa, Minas Gerais, em 1997, depois, no encontro de engenheiros agrônomos do INCRA, em São Luís do Maranhão, em 1998, de criar a Associação Nacional dos Engenheiros Agrônomos do INCRA, a Assinagro, formalizada em 1999. É nesse momento que surge o embrião da carreira de perito federal agrário, concretizada na Lei 10.550 de 2002. Até então, éramos apenas mais um grupo entre dezenas de outros de nível superior, em meio a outros de nível médio e fundamental no INCRA. Como visto, esse primeiro passo foi fundamental na nossa história. De sequência, mais conquistas se somaram ao longo dos anos 2000, como reestruturações salariais em 2004 e 2008. Com 2 concursos públicos em 2004 e 2005, mais 500 colegas entraram na carreira até 2008, somando-se à luta. Mas foi em 2011, com o nosso primeiro congresso, com o tema Os PFAs e a Política Agrária para o século XXI, que percebemos o potencial que a carreira encerrava para o período contemporâneo que se inaugurava. E como motor desse processo, uma associação já não seria suficiente. Assim, naquele mesmo ano, fundamos o Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários, o SINDPFA. E de lá para cá, em meio aos trabalhos sindicais por valorização, vários pensamentos, pontos de vista, visões sobre como poderíamos adaptar essa carreira aos novos tempos foram abordados e considerados. Incluindo um GT no então MPOG, Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, sobre a carreira. E foi no segundo congresso, em 2016, com o tema Governança Agrária como Política de Estado, que as consolidamos e, ao mesmo tempo, concluímos a estruturação do SINDPFA,
com a obtenção do registro sindical. Já não dependíamos mais de intermediários para falar por nós. Por favor, Djalmari, suba aqui, por favor. Naquele ano, foi conseguido, a duras penas, um reajuste diferenciado em percentual só aplicado às principais carreiras de Estado. A partir daí, a proatividade do sindicato, que é uma marca desde a Sinagro, pegou fama. Participamos e promovemos o ambiente necessário a vários eventos temáticos, como seminários e debates, e a produção de significativos produtos. Mesmo em meio às intempéries político-institucionais e do serviço público que seguiram, os arrazoados a que chegamos serviram para nos preparar para as transformações dos nossos desejos e anseios para com o que queríamos para o futuro da nossa carreira. Quando chegamos ao nosso terceiro congresso, o fruto que veio da sementinha plantada em 1998 amadureceu. A sinergia exercitada nessas duas décadas nos permitiu compreender o momento político que se desenhou já no governo de transição e que permeou os últimos 3 anos. Mal fim do terceiro congresso, já no início de 2023, realizamos o 2º Seminário Nacional de Gestão Territorial, com o tema Por uma efetiva e integrada governança fundiário socioambiental. E por seus desdobramentos e compreendendo as diretrizes de transformação administrativa proposta pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, ganhou envergadura a oportunidade para a ampliação do escopo de atribuições, o ingresso de novas formações e a transversalização da carreira para atuação nos diversos órgãos de viés territorial. Tínhamos um bom plano, faltava implementá-lo, o que não dependia só de nós. E nesses últimos anos, todo esse ideário, levantado nos 3 congressos, aprofundado em inúmeros outros fóruns, como seminários, encontros de delegados e diretorias, assembleias e incontáveis reuniões, e amadurecido ao longo desses persistentes anos de trabalho, aprendizado e profissionalização, finalmente encontrou terreno fértil para prosperar no espaço democrático. Conseguimos, num diálogo com o governo, através das reuniões da mesa específica e no grupo de trabalho que conquistamos junto ao MGI, onde o próprio INCRA e o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar também as integravam, apresentá-lo de forma consistente em um projeto de transformação stricto sensu, uma nova estrutura da carreira. Podemos dizer que fomos recepcionados com respeito e atenção, justamente porque fomos levar uma reestruturação efetiva, na qual se adequava a gestão da carreira a uma proposta de governança territorial nacional, nicho este estruturalmente vago na organização do Estado brasileiro. Mostramos que uma carreira de perito federal territorial, transversal em sua essência, poderia ajudar em uma política nacional de gestão integrativa entre os vários órgãos da União e os entes federativos responsáveis por diversos territórios públicos. Vale lembrar que somente sob gestão da União está 42% do território nacional, extensas áreas de marinha e milhares de imóveis rurais e urbanos, isso sem contar as áreas devolutas estaduais, das quais muitos dos estados não têm estrutura adequada de governança ou sequer instituições específicas à altura do desafio. Assim, do ciclo do plano das ideias, se iniciou um novo, o da sua materialização. Das negociações da mesa específica veio a medida provisória número 1286, às 21h30 do dia 31 de dezembro de 2024, né? Acho que o pessoal lembra disso, né? E o PL
1466, em 1º de abril de 2025, aprovado na Câmara em 21 de maio de 2025 e no Senado no dia 28 do mesmo mês, que foi convertido na Lei 15.141, em 2 de junho de 2025, que ampliou o reajuste salarial acordado e transformou a carreira de perito federal territorial, mudando o cargo, ampliando seu escopo e abrindo para novas formações. Fruto das negociações do GT, veio depois o PL 6.170, enviado em 1º de dezembro de 2025, apensados ao PL 5.874 de 2025, votado na Câmara em 3 de fevereiro de 2026, do presente ano, e no Senado em 10 de março do mesmo ano, que foi convertido na Lei 15.367, de 30 de março desse ano, que tornou a carreira transversal e atribuiu ao MGI a sua supervisão. Como resultados efetivos desses acordos, destacamos o que melhor nos atingiu, né? A superação da humilhante proposta de reajuste de 12,8%, a mesma oferecida ao Carreirão, para os 23% oferecidas às carreiras de maior peso na esplanada, com um acumulado de 34% de reajuste desde 2023, além de reajustes nos benefícios indenizatórios, com um aumento de 160% no auxílio alimentação. Segundo, a melhoria da relação VB-GEDAPA, que saiu de 45 por 55 para 70 por 30%, que impacta positivamente os anuênios e aposentadorias e na remuneração inicial dos que agora entraram na carreira, nesse último concurso. Terceiro, a ampliação qualitativa do escopo das nossas atribuições, configurando-a numa carreira de peso estratégico no Executivo, com possibilidade de admitir novas formações profissionais. Quarto, curso de formação inicial na carreira a partir dos próximos concursos, como todas as carreiras estratégicas do governo. Quinto, a transversalidade, permitindo ao PFT atuar em diversos órgãos de viés territorial, inclusive nos estados e municípios de mais de 500 mil habitantes, mantendo o vínculo e a GEDAPA. E sexto, a transferência da supervisão da carreira para o MGI, locus de importantes carreiras. Estamos, senhores e senhoras, melhor posicionados e mais preparados para buscar a valorização que a carreira merece. E entremeando todo esse processo e voltando um pouco no tempo, inauguramos a nossa sede própria em 29 de outubro de 2024. Sonho antigo, fomos juntando um percentual das nossas contribuições em um cofrinho e quando fomos convidados a sair das dependências do INCRA, ainda no ano de 2021, já tínhamos um recurso suficiente para a compra das salas, conquista importante e orgulho de todos nós. Eu acho que isso merece uma salva de palmas a esse momento, né? Como visto, conseguimos avançar e amelhar conquistas significativas à carreira, agora a PFT. E nesse rol de transformações liderados pelo nosso sindicato, esse próprio também se transformou por força das circunstâncias. Em dezembro, decidimos em Assembleia Geral, com a participação expressiva de 430 filiados, aqui nesse mesmo auditório e distribuído em todo o país, o seu novo destino. A nossa gloriosa Sinagro, ajustada ao igualmente glorioso Sindipfa, doravante é Sindicato Nacional dos Peritos Federais Territoriais, Territorial Sindical. Nós vamos comentar essa logo aí. Com esse novo marco, sintetizado nessa nova marca, encerra-se o segundo ciclo da nossa vida sindical e, ao mesmo tempo, inaugura-se um terceiro.
Um novo período nos aguarda em novos desafios, sempre dependentes de nossa constante integração de propósitos, agora mais necessária do que nunca. E como ato fundador desse novo momento, iremos hoje, nesse dia 8 de junho, aqui na capital federal, com a presença dos representantes do agora territorial sindical, nossos diretores e delegados sindicais reunidos aqui nesse auditório, todos aqui presentes, né? Instituir o que podemos chamar de laboratório de ideias, o nosso think tank do sindicato, o Instituto Gestão Territorial. O Instituto Gestão Territorial foi proposto por essa gestão, já é uma ideia antiga, que foi amplamente discutida desde o acordo de 2024, no último ano e aprovado em Assembleia Extraordinária no dia 13 de abril do presente ano. Sua função é ser o braço pensante, para além da agenda política do territorial sindical, o nosso sindicato agora, né? Assumindo as nossas costumeiras ações, como a promoção de seminários como este e dos nossos futuros congressos, por exemplo, e muito além, como aquelas derivadas das palavras-chave de sua marca: formação, pesquisa e inovação. Será um espaço para discussão e proposição de iniciativas operacionais que deem suporte ao desenvolvimento da carreira de perito federal territorial, como a implantação e efetivação dos já anunciados cursos de formação da carreira e da plataforma digital Territorial GEL, que já apresentaremos aqui amanhã, evoluções ao longo dessa semana, né, do como já evoluímos, né, na própria plataforma do Territorial GEL. E muitas outras ações o Instituto poderá promover, a que todos os filiados são chamados a propor. É uma instituição para nós, de nós para nós. A ideia, em suma, é permitir que o territorial sindical, em sua terceira fase, se concentre nas nossas demandas corporativas e administrativas próprias da carreira e repasse ao Instituto Gestão Territorial as nossas atividades proativas nos moldes daquelas que sempre propomos e executamos, mas que agora terão espaço específico para melhor se desenvolver. Então, meus caros, minhas caras, nesse momento, daremos a oficialização de sua instituição. Vamos ter agora um ato de assinatura da ata de fundação do Instituto Gestão Territorial. E aqui convido os ex-presidentes aqui reunidos, Gilmar do Amaral, Sávio e Djalmari, na ordem, né, que foram ocupando a gestão do sindicato, e também convidar o nosso diretor executivo, Ernesto Santana Reis, que assumirá a gestão do Instituto, né, para esse ato de assinatura que iremos agora fazer. Cadê a caneta? Está aqui. Caneta SINDPFA, hein? Encerrando o seu ciclo, né? Então, por favor, se aproximem. Então, são dois. A nossa presidenta Djalmari.
Bem. E agora, né, antes de a gente passar... E agora, a gente, antes de encerrar o ato, teremos uma breve fala dos presidentes, ex-presidentes aqui nesse ato, né, e do diretor executivo também, tá bom? Passo na ordem aqui? Diretor executivo. 5 minutos? Ser rápido. Boa noite a todos e a todas. Aos recém-chegados servidores do INCRA, muito bem-vindos. Eu já estive nessa posição aí também, sendo recebido na época Sinagro, e a participação de vocês vai ser essencial. Não só aqui no sindicato, não só no INCRA, nos dois, ou em qualquer outro órgão que nós estivermos lotados. Tá? Então, é um chamado já aos colegas que chegaram agora. Participem. Não deixem de falar, não deixem de opinar, não deixem de propor. Nós tivemos, quando entramos no INCRA, na posição com vocês estão hoje, e nesses mesmos momentos, vocês recém-chegados, nós estávamos recém-chegados e nós se atracamos na associação e fomos participar da associação, de greves na época, que tinha muita mobilização, ainda tinha muita greve, porque hoje os métodos de cortar greve estão muito mais eficientes e dificulta, e os métodos têm que ser adequados aos nossos de luta também. A gente foi para a diretoria da entidade, foi participar e foi opinando, e essa galera toda que está aqui começou assim. Né? Então, esse chamado. E outra que é muito bom rever vários colegas que eu tive oportunidade aqui, enquanto trabalhando no INCRA, enquanto a Sinagro, nós trabalhar juntos nesses diversos ambientes e construir ao longo do tempo, com várias diretorias que passaram, o que nós temos hoje. Né? O que nós temos hoje aqui sendo lançado, um acúmulo que vem desse processo. Não se constrói algo de um dia para o outro. É um processo de construção. E cadê o Pimenta? O Pimenta ainda está aqui? Ah, está lá o Pimenta. Eu vou dar um agradecimento especial, porque eu digo que para nós o Congresso foi o ponto, primeiro, que a gente parou, e por isso é essencial, e nós vamos ter um Congresso à frente, e participem da discussão do Congresso e participem no Congresso. Porque foi o primeiro momento que a gente parou, porque para pensar as coisas ao longo do tempo. Porque nós pegamos um acúmulo de colegas que vinham, está aqui, Parreira, Magda, que são da turma que é bem mais anterior que eu, né? Tinha o Ricardo também, tem vários outros colegas, mas era o dia a dia da vivência sindical e de trabalho. E quando a gente se propôs, e aí o Pimenta, eu digo porque foi uma pessoa essencial dentro do Congresso, no pensar, nós dividimos na organização um grupo para pensar as ideias e o grupo para também trabalhar no dia a dia. Agradecemos o pessoal de Goiás, que vinha praticamente cada semana para Brasília, né, numa van, para ajudar a gente aqui a montar. Mas a gente parou para estruturar as ideias e olhar o que a gente veio de acúmulo, onde estava e para onde ia, não a carreira só, mas a carreira, a política pública institucional INCRA e a política pública além INCRA de gestão de território que nós fazemos. Foi o Congresso que deu a base para a gente se estruturar. E no Congresso, nessa discussão para a formação do Congresso, tinha vários outros debates ocorrendo, veio junto a proposição de transformar a associação criando um sindicato, que saiu junto. E essas ideias consolidaram a visão das diretorias para frente, porque o Congresso traz todos os colegas e faz um debate com palestrantes e você alinha os pensamentos para frente. E embasa as gestões seguintes. Então, aí foi o segundo Congresso, já como sindicato, né? Na criação, a última ação do Congresso foi a definição que tinha que criar o sindicato, então foi a primeira ação, era o último dia de gestão, da gestão seguinte em que eu estou, Ricardo, foi a criação do sindicato. Né? Então,
Agora nós vamos ter um próximo congresso agora. Então, esse ponto é essencial, pessoal, tá? E nesse também período foi a participação nossa no FONACAT, que é o Fórum das Carreiras Estruturadas do Estado, tá? Que Pimenta lê muito sobre esses materiais e nós temos que ir lá buscar esse povo. Nós olhamos assim, mas esse povo é só as carreiras estruturadas do Estado que estão aí dentro. Então, nós vamos lá, porque nós somos uma carreira de atuação típica de Estado. E foi feita a proposta, foi aprovada na gestão que a gente estava, né? E começamos a participar e começamos a enxergar como que as carreiras mais estruturadas pensam a estrutura delas, fazem o debate com o governo e como que elas pensam muito além também só da luta sindical. A luta sindical é essencial, nós não vamos evoluir em nada, em ganhos, se nós não tivermos uma luta sindical, mas ela tem que estar aliada ao pensar junto, a propor as coisas para a política pública. E foi isso que nós chegamos aqui. Quando se chega lá no MGI e apresenta uma proposta estruturada, e ela é aceita, é porque teve um acúmulo que convenceu o Estado a que as ideias do sindicato, naquele momento, eram as melhores. E foi o que nós chegamos hoje, uma carreira estruturada, transversalizada, né? Uma estrutura sindical que está mudando para isso, para atender isso, e um instituto que a gente acumulava tudo fazendo num presidente e uma vice-presidência e os diretores fazendo tudo. Agora tem o pensar sindical e o pensar estruturado da pesquisa, inovação, que todos têm que participar também. Tá? Então é esse que eu, resumindo, e agradecer aqui a todos. Não é uma confraria, pessoal. Nós estamos todos aqui, somos todos amigos participando, mas porque naturalmente o sindicato vai se construindo. Então, muitas vezes nós temos ideias divergentes em vários pontos, mas na sequência, o que importa mais é nós alinharmos. A diretoria do sindicato sempre é formada por pessoas com várias ideias, muitas vezes divergem. Mas a construção coletiva que tem que ser a que tem que se destacar. A construção coletiva e olhar para onde é que nós vamos. Tá? Então, só para deixar claro, não é uma confraria de amigos que a gente domina o sindicato. Tem participação de todas as linhas de pensamento dentro do sindicato. Isso é importantíssimo para a gente construir. Tá? Muito obrigado. Uma boa semana, um bom seminário, né, o 3º seminário de gestão territorial. Dessa semana eu vou voltar aqui, vou estar participando uns dias também. É isso. Obrigado, pessoal. Bom, boa noite, caros colegas. Depois desse discurso do Gilmar, né, Ernesto, o Djalmar, o que sobra para a gente falar, né? Eu acho que não somos, né, uma confraria, mas queremos confraternizar. E vendo esse histórico todo que foi mostrado aqui, né, pelo João, muito bem mostrado, muito bem retratado, Cássio, a gente parabeniza toda a equipe do sindicato, né? Sindicato que só existe porque existe esse grupo aqui e o grupo lá nas regionais, né, que, como foi dito aqui, deposita não só a contribuição, mas acredita no trabalho e participa. Aí, para quebrar o protocolo e também não ser muito longo, eu vou fazer uma comparação, né? Nós estamos em período de Copa do Mundo, né? De um time, né? Então, quando a gente, nas nossas discussões aqui, a gente foi... se vocês olharem essa trajetória que o João mostrou, a gente foi desafiado, né? Do mesmo jeito que uma seleção, qualquer seleção que vai para a Copa do Mundo, ela é desafiada, né? Um adversário novo, né? Circunstâncias novas que aquele time, ou esse time aqui, representado pelos peritos, pelas peritas em todo o Brasil, ele está constantemente desafiado. E eu lembro que nas andanças, a Gilmar falou dos congressos, quando a gente estava nessas discussões falando de novos desafios, eu ouvi de muitos colegas, mas eu só sei trabalhar na D. Mas o meu negócio é AT, né? AD desenvolvimento, AT obtenção, né? Eu não sei nada da F, o que eu vou fazer na F? João, a inauguração desse instituto, ela vai representar para cada um de nós o que a gente pode fazer no INCRA, no MGI,
no MDR, no Ministério A, B, C, em quais órgãos a gente imaginar que o trabalho de gestão territorial tenha interface com o trabalho do perito. Né? E esperando que a nossa seleção também tenha êxito, né? Mas esperando também que nós possamos, enquanto categoria, ter muito mais êxito em todos esses nossos projetos que a gente acredita. Obrigado, um abraço em cada um de vocês. Aí fica cada vez mais difícil falar, né? Mas, gente, boa noite. Eu sei que eu já me apresentei à tarde, mas vale a pena apresentar mais uma vez, porque o meu nome não é muito fácil. Assim como a colega ali que tem um nome um pouquinho difícil, o meu também é. Então, Djalmari, o difícil é acertar. Errar é muito fácil. Mas, gente, durante a tarde, quando eu ouvi a fala de vocês, e principalmente quando eu ouvi a fala dos servidores que entraram agora, eu me enxerguei lá atrás. Lá em 2008, quando eu entrei, né, cheio de expectativa, como é que será que vai ser, o que esse pessoal faz, né? E, ao mesmo tempo, quando eu ouço o Egon falando, o Pimenta, então, assim, eu enxergo na fala de todos vocês o quanto a gente conseguiu avançar, né? Acho que foi Pimenta que falou assim, a gente tem avanços, né? Tem picos, né? Não, acho que foi Ricardo que falou isso. Então, assim, tudo isso são avanços. E nesses avanços eu consigo enxergar o quanto que a gente conseguiu se profissionalizar enquanto entidade sindical, enquanto representação da nossa carreira, e o quanto a gente não quer se estagnar e nem se conformar e quer muito mais. Isso aqui é um passo, né, um passo dos muitos que já foram dados, de muitos planos que já foram feitos, né, de muitas ideias pensadas, discutidas, e muitos outros passos virão. Eu lembro que quando foi 2019, né, que a gente assumiu a gestão, o presidente e o João Vice, e assim, aquele momento era um período que eu digo que foi o período mais difícil para ser sindicato. E eu dizia assim, se a gente conseguir, no final disso tudo, continuar existindo, já era uma vitória. E, de fato, foi. No primeiro mês, logo, né, Cássio? O que a gente enfrentou? Corte das mensalidades sindicais. Né? Então, foi assim, o primeiro susto. A gente entrou, assumiu, já se deparou com isso. E, depois disso, vieram outros. Então, era se defendendo de um e já pensando na próxima defesa. Então, foi realmente um período muito difícil, em que fazer parte do FONACAT, de fato, foi fazer parte de uma frente de luta. E eu acho que se nós não estivéssemos ali naquele ambiente, a gente teria sofrido muito mais prejuízo enquanto carreira. E talvez a gente não tivesse nem conseguido hoje existir. Então, a gente saiu dali vitorioso por ter conseguido existir e somos vitoriosos hoje porque conseguimos avançar. Né? Então, eu enxergo, sim, que a nossa carreira é muito promissora. Eu enxergo, quando vocês falam assim, eu não tenho ainda muito o que falar. Mas, gente, só de vocês estarem aqui participando, oxigenando o sindicato, isso já é uma grande contribuição. E, bom, desejo um bom evento a todos. Tá? Qualquer coisa, estou no Amazonas, estou à disposição. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Boa noite, colegas. Sobrou para mim, né, o fechamento aqui, mas, João, espero que você ainda tenha a sua última palavra para fechar, para não ficar... Bom, ótimo. Então, assim, passou um filme aqui na minha cabeça quando você estava apresentando aqui, colocando todas aquelas imagens, sabe? Eu ainda todo de cabelo preto ali em algumas fotos. Então, cara, que coisa bacana. Sabe? Foi bem bacana relembrar tudo isso. O colega, o Sérgio ali, que hoje está em Santa Catarina, está em Florianópolis, falou assim, pô, Ernesto, quando eu cheguei no INCRA, você era o delegado. A gente tinha um armário lá, era Sindipf, não era Assinagro. Era um armáriozinho onde a gente guardava as pastas, né? E era isso, era o nosso cantinho, né? E assim a gente foi crescendo, foi construindo essa instituição que a gente tem hoje, né? Foi passo a passo, foi uma evolução. E a gente chegou agora no ponto, num dos pontos mais importantes da nossa evolução, né? A gente está criando um espaço para tratar da questão da formação,
da pesquisa dentro, né, do que a gente já fazia. A gente já fazia isso. Só que precisou criar esse espaço em separado. A carreira cresceu. Nós agora estamos num grupo seleto dentro do MGI. Tem uma diretoria específica para tratar dessas carreiras transversais. Nós somos carreiras transversais, né? Eu vim lembrando, quando eu estava vindo para cá, de duas palavrinhas que a gente ouvia muito nas aulas de solos, né? Coesão e adesão, né? E aí me veio pensando aqui, nós somos majoritariamente, não, unicamente agrônomos, né? Agora a gente vai recepcionar novas formações dentro da nossa carreira. E a gente não pode perder a coesão. A gente não pode perder a nossa identidade como perito federal territorial que somos. A gente tem que continuar dessa forma. É assim que esse sindicato chegou onde chegou, né? Então, assim, iniciando como delegado, depois participei como diretor, né? E o sindicato me chama mais uma vez para uma missão e eu não poderia deixar de atender, porque foi assim a minha vida toda, desde que eu entrei no INCRA e que comecei a participar desse movimento, né? Que foi de associação, mas já era quase um movimento sindical. Então, eu fico muito feliz, né, com esse convite e aceito com a maior honra, né? E espero atender os anseios dos colegas. Um abraço a todos, muito obrigado. Parabéns. Nesse ato agora, oficialmente, Ernesto é diretor executivo do Instituto Gestão Territorial. Para terminar, só fazer uma analogia que a gente faz há algum tempo, que representa todo esse processo. A gente nunca teve duas chapas, sempre foi uma chapa só, né? Nunca tivemos uma disputa. Talvez porque a carreira é pequena em comparação a outras, mas tem carreiras pequenas aí com altas disputas. O que a gente conseguiu fazer nesse processo foi essa cooperação, esse olhar interno de apoio da construção dessa identidade. E as diretorias que vieram, né? Como eu falei, já de cara entrei quando o Wellington estava deixando, o Gilmar foi eleito, né, por aclamação, né, o nosso presidente, e eu já virei diretor financeiro naquela. E aí vai, depois entra o Ricardo, eu dou um tempo, eu virei diretor financeiro substituto, depois vem Sávio, eu virei vice-presidente, aí veio Diomário, eu virei presidente, depois eu virei presidente. Mas foi só, apesar de não ser uma confraria, parece uma confraria, né? Parece. Mas a analogia que a gente faz é que é uma corrida de bastão. A gente veio correndo, tá o companheiro ali na frente, entrega o bastão para ele, cuidado para não cair, entrega na mão, ele sai, entrega para o outro, que entregou para o outro, que entregou para o outro, e a gente espera entregar mais uma vez para um grupo de colegas, que todos estamos aqui, que pode ser qualquer um aqui dentro, né, para inaugurar a partir de 2028 essa outra fase, né, de uma nova gestão, né, foi o Lapiseira, Emival, Wellington, Gilmar, Ricardo, Sávio, Djalmari e eu. Então, a nona gestão, principalmente teve reeleição, mas né, pode sair daqui, espero que tenha vários colegas participando e que a gente possa passar o bastão mais uma vez. Então é isso, é um momento de confraternização, vamos confraternizar agora. Antes disso, eu pediria ao Cássio, que é o nosso anjo da guarda, que sempre velou por nós aqui esse tempo todo, que viesse aqui ao palco, né? Porque por enquanto parece que ele fica nos bastidores, mas é uma peça central. Queria que o Cássio subisse aqui. E se a Meire está aí? O Cássio, como todos sabem, é jornalista de formação, mas há muito tempo ele é PFT, né? Ele é perito federal territorial, colocado por nós. Mas a Meire não está aqui, a Meire veio também compor o nosso time, né? E a Meire não é perita, mas ela é agrônoma
apesar da formação dela ser em administração, né? Porque as plantas lá do sindicato, precisou entrar um agrônoma no sindicato para aquelas plantas ficarem bonitas. Apesar de nós ali, né? Então temos uma equipe muito bacana, pequena, mas agora está crescendo. Com o Instituto, a gente deve contratar mais pessoas. Está vindo uma jornalista, está vindo um apoio de marketing, talvez outras pessoas para compor ali, né? Porque está crescendo, a gente tem que dar uma proporção adequada. Teremos também um demonstrativo das finanças durante esse processo, durante essa semana, vamos mostrar. Ainda bem, estamos no verde, estamos caminhando legal. Passamos por apertos em tempos passados, né? Mas hoje estabilizamos. E essa semana espero ser muito produtiva, que a gente faça toda uma discussão desse novo momento, desse terceiro momento da nossa vida sindical, e que venham outros, né? Com que isso a gente continue crescendo. Mas eu passo para o Cássio agora e peço que os presidentes sentem só por um minutinho, para o Cássio fazer uma explicação dessa nova logo, dessas novas logos que aqui estão, né? A do Instituto e do sindicato. Do sindicato eu vou voltar aqui, né, Cássio? A Meire, nossa agrônoma Meire. Suba aí. Meire, nós compramos o passe dela, ela trabalhava no INCRA, né? Lá no RH, na diretoria administrativa. Nós fomos lá e compramos o passe dela, né? Está no nosso time. E fazendo essa analogia com a seleção, o Sábio, vai para a Copa do Mundo, mas nosso time não tem Neymar, não, cara. O nosso time é só craque mesmo, entendeu? Não tem Neymar no nosso time, não. Não tem cai, não. Passar para o Cássio aqui. Por favor, Cássio, explica aí. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem, eu não havia me apresentado, né, durante a tarde, né, a gente ainda vai ter a oportunidade também de se conhecer, mas realmente estou com vocês aqui. Entrei na viradinha de Assinagro para a SINDPFA e eu cheguei aqui em dezembro de 2012, apesar da decisão de criar o sindicato ter sido em 2011, ali no Congresso. Ele foi formalizado em Assembleia no dia 5 de dezembro de 2011. Aí, em 2012, o Ricardo, ali presidente, passou o ano entrando com o CNPJ, fazendo pedido do registro sindical, né, esses processos todos burocráticos, que inclusive a gente está passando de novo agora, né, nessa mudança também do nosso nome, da carreira no registro sindical. A gente vai ter oportunidade de tratar isso durante a semana. E entrei em dezembro, e aí em dezembro foi aquele momento assim, o CNPJ está criado, a consignação vai tá para sair lá no Ministério, na época era o MIPOG, né? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então a gente precisa agora passar a se comunicar como SINDPFA. Então foi a minha primeira missão, ali em dezembro de 2012, foi virar essa chave, né? E criar uma nova identidade para o que é o SINDPFA. Inclusive, deixa eu até voltar aqui, essa marca do SINDPFA também foi uma criação minha. Minha formação originária, na verdade, é publicidade. E inclusive, tem uma história interessante, né? Porque o jornalismo veio depois. Mas quando a Ana Nascimento, na época diretora financeira do Ricardo, queria contratar alguém na época, né? Porque assim, a diretoria, quando começou o sindicato, a gente precisa contratar alguém agora para a gente se comunicar melhor, né? Tanto entre nós quanto com a sociedade. E eu tinha feito um freelance na época da faculdade ainda, na época do primeiro congresso, um folderzinho, não foi, Gilmar? Porque eu trabalhava na agência júnior de publicidade lá da universidade. E aí, quando o sindicato falou, não, precisamos contratar alguém, agora a Ana lembrou de mim, me ligou. Eu estava saindo de um trabalho, faltava uma semana para sair, e ingressei, né? E a Ana falou, eu falei, se vocês puderem esperar uma semana, eu estou disponível. Mas ela falou assim, a gente precisa de um jornalista. Eu falei, mas eu não sou jornalista, mas eu sei escrever bem, eu acho que a gente pode conversar e tal. Enfim, e foi aí que começou. Eu comecei ali em dezembro de 12 com vocês, né? E desde então entrei, fiz essa virada, né? Essa marca do sindicato foi uma criação minha, como
Agora também essa marca do territorial sindical, a gente falou, na época a gente falou, não, agora eu não quero criar, é muita responsabilidade essa marca nova, vamos contratar alguém para fazer isso, né? E a gente começou a contratar, né? João e eu trabalhamos nisso, e as propostas vieram coisas absurdas, e a gente estava com dificuldade enorme e tal. Aí João falou, vamos sentar aqui na mesa de reuniões, aquela que vocês conheceram, né? E vamos começar a criar. E isso veio, né? Aí o João brinca assim, a gente não sabe mais onde começa a ideia de um, onde termina de outro, né? Porque realmente foi ali, e falou, vamos criar. E veio, então, a criação, né, dessa nova identidade também, que era importante. Bem, um pouco sobre esse territorial sindical. Primeiro, a gente teve sempre muita dificuldade ali no início, porque sempre caía no clichê. Todo mundo imaginaria que a gente colocaria ou alguma coisa que remetesse a uma pessoa feliz, a um boneco, ou mesmo um mapa do Brasil, né, de territorial. E era o que se esperava, era o clichê, e a gente tentando achar alguma coisa diferenciada no meio disso, né, e tal, batendo cabeça. Né, a gente teve algumas ideias. Olhando ali. A gente teve algumas ideias e falava assim, vamos o quê? Aí, mas vamos esperar 48 horas. Dava 24 horas e falava, não gostei mais, e mudar, e a gente tava. Enfim, acabou aqui nessa coisa de tentar encontrar uma forma. Por exemplo, se a gente abrir o mapa de entidades do Fonacat, vocês vão ver que metade lá tem mapa do Brasil. Então, talvez não seria necessariamente um diferencial e não seria necessariamente algo que a gente conseguiria trabalhar uma forma que nos mostrasse única, né? E com o nascimento do Instituto, essa parte propriamente, né, de pesquisa, de pensar esse pensante mesmo, passa mais para o Instituto, ficando o territorial sindical, o sindicato com a parte mais corporativa, com a parte mais sindical, política propriamente, de carreira. Então, nisso, a gente começou a observar alguns exemplos, né? Depois a gente pode até mostrar e vamos explorar isso. Alguns exemplos, por exemplo, de outras entidades que trabalharam esse lado mais institucional. Como, por exemplo, a Associação dos Diplomatas, que a logomarca deles, por exemplo, é uma variação ali do Palácio do Itamaraty. Como, por exemplo, a ANESP, que é dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, que são os arcos ali do Palácio do Planalto. Enfim, remetendo a essa institucionalidade. E a palavra da vez que nos define nessa restauração é a transversalidade. E a gente olhou ali pela janela, é ali que a gente vai, né? A nossa casa é ali agora. E não é só uma casa, são várias casas. Então, esse é um olhar de esplanada, é um olhar da transversalidade, é um olhar de atuação em várias pastas que a gente vai atuar. Ali tem o Cruzeiro do Sul, que também remete a esse olhar ufanista da própria bandeira nacional, que também remete um pouquinho, mas alude ao mapa do Brasil. Então, essa foi a criação da logo do territorial sindical. O céu é o limite, como diz, sabe aqui. E o mais interessante foi que quando a gente chegou nesse ponto assim, né, João olhou e a gente olhou falando, essa sobreviveu 48 horas, sobreviveu 72, sobreviveu uma semana, é essa, né? E a gente validou e já começou a trabalhar nela. Já falando um pouco aqui do gestão territorial do Instituto, né, tanto essa quanto todas as outras que também derivaram, como por exemplo o Territorial GEL, né, elas derivaram também desse pensamento né, vocês veem, por exemplo, existe uma identidade no territorial. A palavra territorial sempre está em destaque. Né, tanto que na própria definição do nome, né, isso no ano passado ainda, a gente discutiu, o territorial é um radical, né, para acompanhar toda a criação que a gente for desenvolver. Então, o Territorial GEL, é o Instituto de Gestão Territorial, Territorial Sindical, enfim, e todos os outros produtos que vão surgir dessa nova, né, jornada que a gente está trilhando. Então, surgiu essa identidade, né, do territorial. Essa aqui, ela é um desenho que a gente buscou na proporção áurea. Já ouviu falar da proporção áurea, né, que é uma criação de Fibonacci.
né, que é uma proporção matemática, na verdade, né? E aí se vê isso, tem estudos interessantes sobre a proporção áurea, que ela é uma proporção exata, né? Ela vai e tem vários exemplos na natureza de reprodução disso, de como a proporção áurea se adequa ao nosso olhar sobre as coisas, sobre a natureza, sobre, enfim, né, sobre o mundo. Então, isso é uma proporção que eleva interessante e traz elementos interessantes, como, por exemplo, para o próprio mundo da engenharia, que é o mundo que a gente está. Então, aliás, a logo do CNPFA aqui, esse quadrante aqui, ele está dentro de um quadrado de proporção áurea. Isso não está claro, mas também está interessante aí. E aqui no gestão territorial, isso derivou, por exemplo, aqui nós temos uma variação de tamanhos, né, de verdes aqui, variações, que remete, por exemplo, até a própria logo do INCRA inicial, sobre tamanho de propriedade, sobre vários tipos de propriedade, né, e também aproveitou o mesmo elemento do Cruzeiro do Sul. Esse movimento gerou o T, né, do territorial, enfim, eis a nossa nova identidade. E temos também ali os próprios elementos da bandeira nacional, né? Tanto o amarelo... Isso, bem ufanista mesmo, né? Ali nesse ponto de remeter a bandeira nacional, de remeter aos símbolos nacionais. É isso, meus amigos. Muito bem. Gente, então agora encerra-se esse momento, esse dispositivo. Quem está em casa, espero que tenha acompanhado. Infelizmente, agora a gente vai beber um espumantezinho aí, a turma não vai poder participar, mas, né, terão outros momentos aqui. Vamos lá, vamos todos, por favor.